Bom dia, irmãos, graça e paz, mais uma vez. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da revista, que estamos, nós estamos acompanhando, e a lição é Deus fala a Naum. Nós vamos ler o texto e estudar o que Deus falou a Naum. O livro, ele fala sobre o amor e a misericórdia de Deus. O texto base é o capítulo 1 de Naum. Como são poucos versículos, eu vou fazer a leitura na íntegra, então nós vamos estudar. Naum, que vivia em Elcós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva a sua fúria para os seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. À sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem, e os bosques do Líbano murcham. Em sua presença, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece e os seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? A sua ira queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas amassará os seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários escuridão adentro. Porque vocês tramam contra o Senhor, ele os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. Seus inimigos, emaranhados como espinheiros e cambaleantes como bêbados, serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama o mal contra o Senhor? Assim diz o Senhor: embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu o castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre seu pescoço e arrancarei as correntes de sua prisão. E assim diz o Senhor acerca dos assírios: vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos nos templos de seus deuses. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois serão desprezíveis. Vejam, um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias. Ele traz uma mensagem de paz. Celebrem suas festas, ó habitantes de Judá, e cumpram seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra. Serão completamente destruídos. Este é o primeiro capítulo de Naum, e o tema da lição, como eu já disse, é Deus fala sobre o seu amor e misericórdia. Bom, primeiro é importante, e a lição nos traz isso, entender o contexto daquele momento em que o povo vivia. Tá? Nínive era a capital da Assíria. A Síria foi um império que dominou toda aquela região. Eles eram fortíssimos e tinham um exército muito forte. E naquela época em que eles
dominaram aquela região, eles tinham por característica a sua crueldade com os povos que eles dominavam. Então eles dominavam e eles acabavam sendo muito cruel de diversas formas com os povos dominados. Eles eram cruéis com impostos, eles eram cruéis com violência, eles eram cruéis de todas as formas possíveis. Eles também tinham uma característica que eles enganavam os povos que eles dominavam e até os povos com quem eles faziam alianças. Eles faziam promessas e não cumpriam, eles faziam falsos acordos para conseguir se aproximar, entrar nas estruturas e a partir de dentro conseguir destruir. Então era um povo bastante perverso, tá? Nesse contexto e dentro do texto que nós lemos, chama muito a atenção as características que o texto fala a respeito de que Deus destruirá e a forma como o Senhor iria punir aquele povo. E chama a atenção porque não muito tempo antes, o Senhor já havia enviado outro profeta, que é Jonas. Jonas já havia pregado ali, já havia profetizado contra o povo de Nínive. E naquela situação, o que aconteceu? Todo mundo lembra o que aconteceu, né? Jonas não queria ir, Jonas relutou, foi, e aí chegou lá meio de mau humor, foi lá e pregou, levou a mensagem que Deus havia mandado, né? A contragosto, até porque ele tentou ir para um lado, o Senhor mandou ele para o outro, caiu no mar, o grande peixe, toda aquela história que nós conhecemos. Ele foi lá, pregou, e aí o que aconteceu? O Senhor teve compaixão. Aí Jonas ficou todo chateado, né? Ficou de mau humor, foi para o seu canto, porque Deus perdoou aquele povo. E aí nós temos esse texto. Nós temos aqui Naum profetizando novamente contra Nínive, mas de uma forma diferente. E é isso que nós vamos falar hoje. Como que o amor e a misericórdia do Senhor se manifestaram para aquele povo e através do profeta, mesmo com tantas palavras duras. Primeiro ponto que nós destacamos aqui é a importância de se ouvir a voz de Deus. Toda a revista que nós estamos estudando, ela fala a respeito de como Deus fala e como que Deus falou para cada profeta. Nós já estudamos vários profetas até aqui, né? Oséias, Jeremias, Miqueias, Amós, Joel e agora Naum. Ouvir a voz de Deus é a parte mais importante de tudo que acontece. Deus estava falando ali para um profeta e estava falando para que ele profetizasse para aquele povo. E as palavras do Senhor, mesmo com tantas palavras duras, né, que Deus vai se vingar de todo aquele que se opõe, que Deus tem fúria pelo inimigo, que Deus vai amassar aquele povo. São várias palavras duras que nós vemos nesse texto. Mas acreditem, a palavra do Senhor, ela é uma palavra de bondade e de misericórdia. Contra aquele povo? Não, mas para o seu povo, para o povo de Judá, para o povo que era o povo escolhido por Deus ali e que o Senhor estava cuidando. Então, a característica que nos chama a atenção em meio a tantas palavras duras é o zelo e a bondade que Deus tem para aqueles que estão nele, para aqueles que confiam nele. O compromisso de Deus, o compromisso do Senhor é com o seu povo e não simplesmente com
qualquer um ou com toda a humanidade. Né? Nós estamos falando aqui de um texto de uma época que aconteceu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Portanto, o povo vivia ainda no tempo da lei e não no tempo da graça. O povo guerreava, o povo tinha uma outra visão, uma outra realidade a respeito de tudo o que acontecia. Havia a promessa de que Deus resgataria o seu povo e traria de volta para si, mas ela ainda não tinha acontecido. Só veio acontecer quando Jesus veio, morreu e ressuscitou. Até ali, as expectativas do povo, a forma como o povo vivia e adorava a Deus, e a forma como Deus se comunicava, era completamente diferente do que nós temos hoje. Nós vivemos realmente numa situação privilegiada. Mas Deus, desde sempre, ele teve o seu compromisso com o seu povo. O povo de Deus sempre esteve debaixo do olhar e dos cuidados dele. E nós vemos isso no versículo 7, quando o Senhor diz o seguinte: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. O Senhor, ele é bom e ele é refúgio, ele é fortaleza, ele protege aqueles que estão nele. Como é que, como é que pode acontecer uma proteção se não for para, no mínimo, isolar ou resguardar aqueles que estão sendo protegidos de alguma situação externa adversa? Então, todas as palavras de ira, as palavras fortes e pesadas que nós temos ao longo do texto, são sempre contra os que estão, vamos imaginar assim, do lado de fora do muro da proteção do Senhor. Aqueles que não estão protegidos pelo Senhor estão sujeitos a todo tipo de situação que acontece fora dos muros do Senhor. Não está na nossa lição, não está na nossa revista, mas esse texto, especificamente esse versículo 7, o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Quando eu fiz a leitura dele, eu me lembrei imediatamente do Salmo 46. Salmo 46. Eu vou ler para vocês. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeje e espumeje, que os montes estremeçam quando as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer. Deus a protegerá. Não será destruída desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vejam que esse salmo ele traz várias características que nós lemos nesse primeiro capítulo de Naum. Ele fala de toda a questão da destruição daqueles que estão fora da cidade de Deus.
Ele fala a respeito do poder de Deus, e nós lemos também nesse capítulo a força com que o Senhor envia a mensagem ali contra os ninivitas. No versículo 9 de Naum, voltando para Naum, ele fala: por que vocês tramaram contra o Senhor? Ele o destruirá com um só golpe, não precisará vir outra vez. Todo esse poder, essa força que o Senhor demonstra é contra os inimigos do seu povo. A batalha que o povo de Judá teve contra os ninivitas, contra o Império Assírio, na verdade, foi histórico, porque os assírios dominavam tudo. E eles não conseguiram dominar o povo do Senhor. Eles não conseguiram dominar ali o povo de Judá. Quando eles chegaram, mesmo sendo muito numerosos, nós temos ali, em um dos textos, ele conta que a história que está no livro de Segunda Reis, eu perdi aqui a referência nesse momento, Segunda Reis, capítulo 19, versículos 35 e 36. Quando o povo foi, quando o Império Assírio foi lutar, guerrear contra o povo do Senhor, mesmo sendo muito numerosos, quando amanheceu o dia, de repente, os soldados estavam todos mortos. Os soldados dos assírios. Por quê? Porque o Senhor foi e cuidou. A palavra diz que o anjo do Senhor saiu e feriu todo o arraial dos assírios. A bondade e a misericórdia do Senhor são reais, duram para sempre, mas elas são exclusivas para o povo de Deus. Elas são exclusivas para o povo de Deus. Por que eu estou destacando isso? Nós temos diversas linhas de pensamentos e teológicas e tudo mais que defendem que a salvação é universal, que Deus vai salvar todo mundo. Já falei em outras oportunidades também para vocês, todos os caminhos levam a Deus, né? E nós não temos nenhuma fundamentação bíblica, nenhum lugar na Bíblia que nos traz essa mensagem. A palavra do Senhor, ela é muito forte, ela é muito dura quando fala contra aqueles que estão fora dos domínios do Senhor, aqueles que não obedecem às suas leis, aqueles que não seguem os seus ensinamentos. Nós que estamos no Senhor, devemos continuar zelando por isso, nós devemos continuar olhando, lembrando da bondade, da misericórdia do Senhor e continuar pregando. Não temos que nos preocupar com a ira do Senhor, porque a ira do Senhor está reservada para aqueles que estão fora dos muros da sua cidade. Mas nós temos que continuar pregando e convidando as pessoas a virem para o lado de cá do muro. Vamos falar assim, para deixar mais claro, né? Gente, vem, entra para dentro dos muros da cidade do Senhor. A porta foi aberta, chama Jesus Cristo. Passe por essa porta e venha. E não sofra com a ira do Senhor, não se preocupe com a ira do Senhor. E aí eu mandei no nosso grupinho de WhatsApp da Escola Dominical a pergunta ontem, né? Falei assim, certamente vocês já ouviram a seguinte frase: Deus tarda, mas não falha. E aí eu perguntei, você concorda com ela? Deus tarda, mas não falha? Certamente vocês já ouviram isso, né? Ah, não, tarda, mas não falha. O Senhor tarda, mas não falha. E aí eu quero trazer aqui para vocês. Não, o Senhor, ele não tarda. E não, ele não falha. A parte da falha ninguém tem dúvida, né? Deus não erra nunca, isso a gente sabe. Mas o tardar, né? Há bastante. Tem músicas, né? Cristãs que falam que
que o Senhor tarda. Mas o Senhor, ele não tarda. E eu quero convidar vocês a olharem a perspectiva de tempo, porque o tardar está referente ao tempo, né? Olharem a perspectiva de tempo com outra visão. Pode ser que as coisas não aconteçam no nosso tempo, mas o tempo do Senhor, ele é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito e o Senhor, nosso Deus, ele não está preso no tempo como nós estamos. Nós estamos presos no tempo. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, depois de amanhã é terça-feira e não tem como mudar isso. Nós estamos presos no tempo. O Senhor nosso Deus não está, nem no tempo e nem no espaço. E quando a gente pensa a respeito da justiça de Deus no tempo, ao longo do tempo, é muito fácil quando a gente olha para uma situação externa, quando nós não estamos envolvidos na situação, ou ainda como de alguma forma nós podemos ser beneficiados com alguma situação. Então, quando a gente olha, nós tivemos um motivo de gratidão hoje na reunião de oração, da nossa irmã Jonília, que apresentou, e apresentou agora há pouco também para a gente, a respeito de uma causa na justiça, que foi apresentado um pedido e o Senhor agiu naquela causa da justiça. Muitas vezes, quando a gente olha, e a gente olha a justiça humana, ou a nossa perspectiva de tempo com relação à justiça, pode até ser que a gente pense, poxa, olha só, foi uma causa na justiça, o Senhor deu vitória, glória a Deus por isso. Há quanto tempo essa causa estava na justiça? Eu não sei, não vem ao caso, mas normalmente a gente sabe que tudo que vai na justiça leva alguns anos para se resolver, né? E aí a gente muitas vezes olha, pensa na justiça humana e mas a gente não reflete. Poxa, se a coisa tivesse sido bem feita lá no começo, não precisava entrar na justiça. Não é verdade? Se tivesse acontecido tudo certo na época certa, não precisava ter entrado na justiça e ter esperado todos esses anos. E aí, depois de anos dos processos acontecendo, aí vem uma resposta, uma decisão final. Aí a gente olha e fala assim: olha, demorou, mas a justiça foi feita. Nem sempre é assim. A gente perde às vezes, e às vezes a gente olha, puxa, depois de tantos anos, a justiça humana falhou mais uma vez. Quando a gente fala da justiça de Deus, não é da mesma forma. Não é da mesma forma porque o tempo de Deus, ele é perfeito, como eu já disse, e nós somos incapazes de compreender. Pensem, o Senhor havia enviado já um profeta para profetizar contra o povo de Nínive, que foi Jonas. O Senhor já havia dito que iria destruir aquele povo, mas o povo se arrependeu e o Senhor concedeu a eles o benefício ali de preservar aquele povo. Acontece que, passado algum tempo, aquele povo esqueceu que Deus já havia chamado a atenção deles e voltou aos seus velhos hábitos. Aquele povo que tinha reconhecido a sua falha quando Jonas foi pregar para eles, falaram que não ia mais fazer, sabe, promessa de criança, depois que quebra o copo, eu não vou mais fazer, eu não vou mais tomar, não vou mais usar o copo de vidro, não vou mais derrubar. Foi isso que o povo fez. E voltou a fazer, voltou a cometer os seus pecados, e então a ira de Deus se manifestou novamente contra aquele povo. De novo, a gente quando olha para fora dos muros, a gente tem uma sensação. Agora, quando a gente olha para dentro, eu quero convidar cada um de vocês a pensar no que vocês fizeram ao longo das suas vidas e que merecia uma punição exemplar de Deus. Lembrem-se de algum pecado que você cometeu, alguma coisa que você fez, e que se o Senhor tivesse executado prontamente
Com a sua justiça, talvez você não estivesse aqui conosco hoje. Lembrando que a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, pelos nossos pecados nós merecíamos morrer. O tempo de Deus, ele não tarda, porque a justiça dele, ela é aplicada não no momento pontual da nossa vida. A justiça do Senhor, ela vai ser aplicada quando nós chegarmos ao final daquilo que ele tem para gente. E a justiça do Senhor sempre foi dessa forma. Nós queremos sempre vingança, nós queremos sempre resolver as coisas. E o próximo tópico da lição fala a respeito fala exatamente a respeito da ira do homem. Que a ira do homem, a nossa justiça, não produz a justiça de Deus. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ela é completamente diferente da forma como Deus faz. Não por isso, não à toa, na verdade, o Senhor ele sempre fala para que a gente não julgue. O que Jesus nos ensina? Não julgue para não ser julgado. Com a mesma régua que você medir, você será medido. Com a mesma justiça que você julgar os outros, você vai ser julgado. E nós não temos a capacidade de julgar com o mesmo amor que Deus tem. Nós temos uma dificuldade tremenda de aceitar que algumas pessoas podem mudar. Nós assistimos cenas lamentáveis ao longo da nossa vida, nós vemos situações de injustiça, vivemos uma série de situações que a gente olha e fala, olha, não tem jeito, esse aí não tem jeito, esse aí não merece perdão, esse aí não tem chance, e a gente não olha para a justiça de Deus, e não olha que muitas vezes nós estávamos do outro lado. Muitas vezes nós é que não merecíamos estar aqui. E mesmo assim, o Senhor, com a sua misericórdia, ele vem e nos acode. E a justiça do Senhor sempre foi assim. Vamos pensar quando é que foi que a justiça do Senhor foi assim? Vamos pensar os casos mais antigos que nós temos na Bíblia. Eu vou citar dois rapidinho aqui, só para a gente dar exemplo. Adão e Eva fizeram alguma coisa de errado? Fizeram, né? Por conta do erro deles, até hoje nós temos as nossas lutas aqui. O Senhor os criou para ser eterno, eles foram e desobedeceram. E eles receberam ali a justiça de Deus e a sua condenação. O Senhor falou assim para a mulher: você vai sentir muitas vezes mais as dores do parto. Falou para o homem: você vai comer com o suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar para comer. E vocês dois vão receber a morte, porque até então não existia morte. Não foi isso que Deus fez com Adão e Eva? E os tirou do jardim. Eles tiveram que cumprir a sua pena ali, né? Vamos pensar numa situação, estamos falando de justiça, né? Então vamos pensar no sistema judiciário nosso, né? Juiz, pena, né? Eles tiveram, mas eles não foram executados imediatamente, mesmo que eles merecessem. Se é que a gente pode falar de mérito, né? Então esse é o primeiro caso. A justiça de Deus, ela funcionou dessa forma. E eu ia falar de dois, mas na verdade eu vou falar três casos, tá? A mesma forma como Deus fez e agiu com Adão e Eva, Deus também usou da mesma justiça com Lúcifer. Quando o anjo de luz tentou tomar o lugar de Deus, ou desejou ter o lugar de Deus, e que ele foi ali julgado e condenado, ele não foi prontamente exterminado. Ainda haverá o dia do juízo final.
Então o Senhor aplicou a mesma pena, já está condenado, mas vai cumprir no tempo adequado. E o terceiro caso é com o filho de Adão e Eva. Não tem Abel e Caim? O que Caim fez? Cometeu o primeiro homicídio, né? Matou o seu irmão. E foi condenado prontamente. O Senhor o exterminou? Não. Falou, você está expulso, você vai para lá. E aí o próprio Caim falou assim, mas Senhor, me mata de uma vez, porque se eu sair, os povos vão querer me matar. E o Senhor falou, não, ninguém vai te matar. E se alguém te matar por causa disso, aquele que vai ser condenado. Então vejam que a justiça do Senhor, ela é diferente da nossa. Nós não temos capacidade para aplicar nenhum tipo de pena. O ser humano é rancoroso, o ser humano é imediatista. Nós não temos a capacidade, nós não temos a bondade e a misericórdia que o Senhor tem. Nesse tempo em que o Senhor nos dá, nós temos a capacidade de reconhecer os nossos pecados e nos arrepender. E isso nos dá a possibilidade de novamente voltar a Deus. Naum, quando profetizou contra aquele povo, e foi a segunda profecia, mais uma vez a justiça de Deus era aplicada no tempo adequado. Porque por mais que a ira do Senhor viesse sobre aquele povo, pensem quantos poderiam ter passado para os lados de dentro do muro da cidade de Deus. Pensa quantos puderam ser alcançados e pensa hoje quantos podem ainda. Se a justiça do Senhor fosse aplicada sumariamente, como nós pensamos, fosse aplicada imediatamente, instantaneamente, e a pessoa fosse pulverizada, um raio caiu, a pessoa pecou, cai um raio do céu na hora e atinge. Se fosse dessa forma, não haveria o porquê de Jesus ter vindo. Não haveria o porquê do sacrifício de Cristo na cruz. Então, a justiça do Senhor, ela nunca tarda. E falhar, muito menos. Nós é que temos que tomar cuidado, e a palavra do Senhor, ela é muito clara em diversos pontos. Nós temos na lição alguns exemplos, quando o Senhor fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, como o texto que está em Tiago. Nós temos também Paulo falando, não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A partir do versículo 30, dias do 32, né, diz assim, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro, agora porém eu te suplico, que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés, apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual lhe falei. Veja, meu anjo irá à frente, e de dia e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeram, pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. A palavra do Senhor é de misericórdia todo o tempo, e especialmente no Antigo Testamento havia necessidade da expiação, o que foi feito e pago, cumprido por Jesus Cristo depois, quando ele veio e entregou a sua vida por todos nós ali na cruz.
E aqui o povo tinha cometido, foi quando o povo construiu o bezerro de ouro para adoração. Então, quando a gente olha para o pecado que o próprio povo comete, para quem está dentro dos muros, a gente olha, a gente sempre pede por misericórdia. E muitas vezes a gente não tem a mesma misericórdia quando a gente olha para aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não conhecem ao Senhor. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos alerta para que a gente não tente, de alguma forma, aplicar a nossa justiça ou a nossa ira. A justiça do homem não produz a justiça de Deus. Essa é o ponto principal da nossa lição, né? Falar sobre a justiça de Deus e sobre a ira de Deus. E nós devemos estar sempre atentos para que a gente não cometa erros, para que a gente não tente aplicar a nossa justiça e para que a gente olhe que todas as palavras, mesmo palavras duras que nós vemos ao longo da Bíblia, elas são sempre para socorrer o povo de Deus. Fechando a nossa lição, né, nós temos que nos lembrar sempre como é o tema principal de buscar obedecer à voz de Deus. É por isso que nós estamos estudando o que Deus falou aos profetas, vendo as características do que Deus fazia e como Deus agia, e ele continua agindo, e nós temos sempre que procurar ouvir e obedecer à voz do Senhor. A nossa ira não produz a justiça de Deus. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que se ira, sim, contra aqueles que estão fora dos seus domínios, dos seus muros, e que a gente possa sempre nos lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso, que a justiça do Senhor acontece no tempo dele e não no nosso tempo, e que a gente aprenda a amar como Jesus nos amou, que a gente possa amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e que a gente compreenda que no tempo certo a justiça do Senhor será feita. E até lá, nós temos que continuar proclamando a mensagem de salvação, nós temos que continuar anunciando que Jesus veio, que Jesus nos salvou quando entregou a sua vida ali, quando ele morreu e ressuscitou por todos nós. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós estejamos sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Que Deus nos abençoe.